Olá novamente, começando aí com os Incas, né? Dando continuidade aí às civilizações pré-colombianas. Os Incas, eles eram um povo da América do Sul. O que eles tinham de diferente em relação aos astecas? Os Incas também praticavam agricultura, eles também praticavam a o artesanato, o comércio, mas eles tinham algo de diferente, eles praticavam a pecuária. Então os incas, eles viviam numa região que era uma terra difícil de ser habitada, que era a região da Cordilheira dos Andes, que se estendia, né, que se estendia desde a Colômbia até o Chile, tá? Não por completo, mas uma parcela. Uma região que dos impérios foi a maior, que alcançou maior região em termos de geografia, né? Eles se estabeleceram na região no século XII, mais ou menos no mesmo período que os astecas se estabelecem ali na região do México. E a origem deles, né, é provavelmente da região do Amazonas, não necessariamente do território brasileiro, mas talvez do território ali da Venezuela, da Amazônia da Venezuela. Eles, a princípio, eram nômades, né, se deslocavam constantemente, até que eles chegam, né, nesse percurso deles de se deslocando constantemente, eles chegam na região da Cordilheira dos Andes. Região essa que já era habitada por outros povos ali, como podemos assim, tribos, né, de menor importância, que viviam basicamente da caça, da pesca e da coleta, e eles se estabelecem ali, principalmente na região do Lago Titicaca, que é um lago, né, que fica uma região muito alta, né, da Cordilheira dos Andes. É um lago bem grande e eles vão se estabelecer próximo àquela região. Depois eles acabam se espalhando, porque eles vão acabar, né, depois deles se estabelecerem, inclusive vão ficar submissos aos povos da região. Depois eles vão acabar se desenvolvendo, vão acabar evoluindo e vão acabar dominando um vasto território. Aí eles vão deixar aquele lago Titicaca, não, eles vão permanecer lá, mas eles vão expandir, né? Eles vão se espalhar por uma região mais ampla. A princípio, né, como eu falei, eles eram subalternos a outros povos, porém, com o tempo, no desenvolvimento, a partir do século XV, eles se tornam um grande império. Assim como os astecas, eles tinham uma capital, né, que dominava toda a região. Essa capital dos Incas era em Cusco, cidade essa que existe até os dias de hoje, tá? Eles não se chamavam de Incas, tá? A palavra Inca foi generalizada pelos espanhóis. A palavra Inca se refere a senhor. O significado da palavra Inca na língua deles, quechua, né, significa senhor. E quando os espanhóis chegaram, eles escutavam os nativos chamando os seus senhores, né, os seus governantes de Inca. E é por causa disso eles falaram, eles são Incas e generalizou. Eles eram chamados de Taiwan Tsuyu. Taiwan Tsuyu, a palavra Taiwan Tsuyu em quechua, o significado é terra das quatro regiões, porque eles pegaram toda aquela região que eles dominaram, né, que eu já vou mostrar no mapa para vocês, e eles dividiram aquelas terras em quatro partes, tá? Então, por isso, quatro regiões. Essas quatro partes, cada uma delas tinha um governante subalterno ao imperador, que era o Inca, tá? A palavra Inca é imperador ou é senhor, tá? Então, os outros, né, governantes eram submissos ao imperador. E o próprio imperador que nomeava esses governantes para cada uma das regiões. Isso ele fez para facilitar a administração, porque era uma terra muito ampla e ele tinha dificuldades de administrá-la. Então, ele faz essa divisão aí. E mandou construir estradas que interligavam todo o império. Então, para as quatro regiões saíam estradas que
saíam da cidade de Cusco e iriam atingir as 4 regiões do Império. Isso facilitaria, por exemplo, as estradas facilitariam a chegada do exército rapidamente às 4 regiões e facilitaria também a comunicação, né? Quando o imperador ele queria dar uma ordem para um determinado governante numa determinada região, ele enviava o seu mensageiro, né, que ele percorria a distância através dessas estradas, o que facilitava ele chegar mais rapidamente na região. Não é que ele ia chegar igual o ligeirinho não, tá, gente? Mas ele tinha mais facilidade do que antes da construção das estradas, tá? Essa região, o Taiwan de Suyu, as 4 regiões, englobava uma grande variedade de espaços ecológicos, né? Tinha vales, tinha montanhas elevadíssimas e tinha regiões aí de deserto, né? Então, e também de litoral. E isso fazia com que essa região ela também tivesse distribuído em todo o território várias etnias, ou seja, várias tribos que acabaram submetidas ao Império Inca. E acontece algo semelhante que aconteceu lá com os astecas. Esses muitos povos, né, que tinham que se submeter aos incas, eles tinham que pagar impostos, tinham que servir no exército inca e tinham que obedecer às leis incas, tá? Esses muitos povos, né, que estavam, né, espalhados por todo o território, que não eram incas de origem, esses povos eles viviam nos chamados Ailus. O Ailu era uma comunidade bem simplória, né, onde as pessoas que lá viviam, basicamente viviam da agricultura e da pecuária, e eram agrupamentos menores que tinham um líder chamado Curaca, né, e eles que acabaram submetidos, né, aos incas, tinham que prestar o serviço compulsório, então a chamada mita, que era o trabalho compulsório. Então o imperador queria explorar uma determinada mina de ouro, ele ia lá naquele determinado Ailu e convocava a mão de obra para fazer isso. Se ele queria construir uma estrada ou, né, realizar uma obra na estrada, ele convocava aquela mão de obra para fazer isso, tá? Então esse trabalho que era convocado por parte das tribos dominadas pelos incas eram chamados de mita, que era o trabalho compulsório, onde a maioria dos camponeses eram obrigados a cumprir. Não tinha escolha, tá? Então era uma maneira que ele tinha para pagar o imposto devido ao império. Outra forma era com parte da produção, né, e da criação de animais e com o serviço militar, né? Eu já falei que o imperador ele era chamado de Inca ou Sapa Inca, né? Ele exercia o seu poder através do poder militar e da ação de funcionários. Então o Sapa Inca ele era visto como um ser semidivino. Então ele era visto como filho do Deus Sol, ele era o filho de Inti, né? E ele, por ser o filho do Deus Sol, ele era visto então como um ser semidivino que teria todo o poder em suas mãos. E ele tinha poder militar, significando que ele era o chefe militar de todo o exército inca. Então qualquer soldado era obrigado a obedecer uma ordem do Sapa Inca. E ele tinha à disposição dele uma rede de funcionários reais, que eram nobres, de origem nobre, que ajudavam ele a administrar todo o território, ok? Aí nós temos um mapa mostrando para vocês o Taiwan de Suyu, né? Que era aquela região dividida em 4 partes, que é as 4 regiões. Então nós vamos ter aqui a região amarelinha, que é uma parte aqui da Argentina, do Chile, né, da Bolívia. Vamos ter aqui a região laranja, né, que vai estar compreendido a capital, que é Cusco. Hoje seria aí no Peru, né? E vamos, espera só um pouquinho, deixa eu pegar o laser. Vamos ter a parte rosa e a verdinha, tá? Que já está entrando aqui na Colômbia e parte
um trechinho aqui do Equador e da Colômbia, tá? Então essas são as regiões que eles tinham como 4 regiões, tá? E aqui Cusco, a capital, era aqui que o imperador ficava, e cada uma das regiões tinha o seu governante. O nome das regiões são essas aqui que vocês estão vendo, tá? Complicadinho, né, por causa da língua deles. E é a região que é cortada pela Cordilheira dos Andes, tá, gente? Que é uma montanha jovem, uma cadeia de montanhas jovens, o que faz com que seja uma região com altas altitudes, tá? Aqui seria uma espécie de cidade inca, né? Uma comunidade, né? Melhor dizendo, corrigindo, uma comunidade inca, ok? E aqui como eles se trajavam. Aqui no caso é a nobreza, aqui o imperador, tá bom? Eles vestiam roupas, se assemelhavam nisso também com os astecas, eles não andavam nus, até porque a região que eles vivem, gente, é uma região muito fria, e a roupa que eles vestiam, eles extraíam, era lã, eles extraíam a lã da lhama. A lhama, um animal que é da família do camelo, como vocês devem saber. Ele tem um pelo denso, muito semelhante ao da ovelha, e eles fazem a tosquia da lhama, eles criam a lhama, não só para tosquiar, mas eles também matam a lhama para comer a carne, mas não era um hábito, tá? Era só em dias de comemoração mesmo. Eles, da lhama, eles tiravam também o leite, e faziam a lhama também como meio de transporte. Então eles usavam a lhama basicamente para tudo, tá? E da lhama eles faziam tecido de lã deles, tá? Então a roupa deles era de lã. Aí o imperador, né, provavelmente numa cerimônia pública, aonde ele está sendo exaltado pela população, e provavelmente haverá alguma cerimônia ali que eles estão comemorando alguma coisa. Aí, novamente, como era uma comunidade inca, a casa deles eram de pedras, porque era um material que eles tinham com abundância na região, por causa das montanhas, e o telhado das casas eram de palha, tá? Porque é uma região que não chove tanto quanto a nossa região aqui, tá? Chove pouco, chove, não é que não chova, chove, mas não tanto, tá? E tudo lá é no alto, né? Tudo lá é subindo, porque eles estão nas montanhas. Existia, já falei, né? Entre eles os Ailus, né? E o líder Curaca era submetido à figura do imperador. Então o líder Curaca era obrigado a obedecer ao que o imperador ordenava. Na agricultura, eles foram fantásticos, tá? Eles produziram a agricultura deles na própria montanha, porque eles viviam nos vales e nas montanhas. Mas os vales que eles possuem na região são poucos, e não é terra suficiente para eles produzirem alimento suficiente, para produzir alimento suficiente para alimentar toda a população dos incas, né? Que era uma população bem grande. Então, eles tiveram que adaptar o terreno para a produção de alimentos, para a prática da agricultura. Eles cortaram, então, muitas partes das montanhas em forma de degraus, que eu já vou mostrar para vocês, que é isso aqui, ó, que eles chamaram, a gente chama de terraço, que é a forma de agricultura em terraço. Então eles cortaram, isso aqui não é natural, tá, gente? É feito pelo homem. E aqui vocês têm o vale, que eles também utilizavam para a produção de alimentos. E subindo as montanhas, eles foram fazendo esses degraus na montanha. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, é uma parte de pedra, né, que eles constroem, colocam fixam a pedra aqui para não deixar a terra desabar, tá? E esse corte que vocês estão vendo aqui na montanha é o canal, tá? Então eles constroem um sistema de reservatório de água,
e eles vão soltando essa água pelo canal, que vai chegar aqui, vai passar, vai descendo a montanha, mas ela vai chegar nessa região aqui da pedra, ela vai escorrer. Então ela vai irrigar, vamos dizer, né, assim, a água vai irrigar todos esses degraus aqui. E eles vão então lançar sementes na época do plantio, produzir e depois fazer a colheita, como vocês estão vendo aí. Esse sistema foi criado lá pelos incas e é utilizado até hoje pelos povos que existem lá, tá bom? Na produção de alimentos, o que eles produziam? Produziam batata. A batata não era consumida pelos astecas, tá? Nem pelos maias, era consumida basicamente pelos incas. O milho, como eu falei para vocês, era o alimento principal de toda a América. O quinua, que são umas sementinhas que se lembram um pouco o alpiste ou o painço, tá? Mas são sementinhas pequenas que eles trituravam, faziam farinhas, tá? Ali fazia bolo, pães, tá? E é um produto muito procurado hoje, né, para quem faz dietas e tudo mais. Muito bom produto. Pimenta, né, consumiam bastante pimenta, costumavam usar pimenta não só para temperar, mas também para conservar os alimentos. Folhas de coca, que eles utilizam, a folha de coca, que é a matéria-prima, né, para cocaína. A folha de coca eles não utilizam para fazer a droga, tá? Eles utilizam para mastigar. Então ela tem um poder terapêutico, porque eles vivem em altas altitudes, né, com 4.000 metros, né, 3.000 metros de altitude. E quanto mais alto você está no terreno, mais você sente a falta de oxigênio. Então com a falta de oxigênio, você pode ter dor de cabeça, pode ter enjoo, né, você pode até desmaiar. Então o que acontece? Eles descobriram que a folha de coca, se você mastigar, ela ameniza os efeitos da alta altitude, né? Da falta de oxigenação no cérebro. Ela consegue oxigenar melhor o cérebro, tá? Os produtos dela, os nutrientes da folha. Então eles começaram a utilizar a folha de coca constantemente. Até hoje na região, as pessoas que moram lá carregam uma sacolinha de lã com eles, que eles enchem de folha de coca, e eles vão subir no terreno e vão mastigando aquela folha. Tá? Não é um hábito deles, não é um costume, tá? Mas é uma necessidade, é mais do que um hábito que um costume, é uma necessidade física, tá? Fisiológica. Não é para poder ficar doidão, não, tá, gente? Nem viciar. É com o objetivo terapêutico mesmo, fisiológico. Eles utilizavam para isso. A mandioca, consumiam bastante também mandioca e amendoim, tá? Além da riqueza, né, da pecuária, da agricultura deles e do comércio, eles também possuíam muito ouro e muita prata, gente. Toneladas e toneladas, eram riquíssimos em ouro e prata. Mais prata do que ouro, tá? Era muita prata, muito ouro, o que desencadeou a ganância aí dos espanhóis. Tanto os astecas, maias e incas eram muito ricos em ouro, e no caso dos incas, prata também, tá? Eles não tinham escrita, os astecas e os maias possuíam escrita, que era escrita parecida com a dos egípcios, né? Escrita glífica. Que eles utilizavam desenhos, né, para fazer sistemas de códigos. E os incas não possuíam esse tipo de escrita. Eles tinham um sistema que era conhecido como quipu, que era eles pegavam uma parte de madeira, né, e amarravam nessa parte linhas de lã coloridas, tá? Que eles coloriam e amarravam os nós nela. E esses nós, cada linha dessa, cada cor tinha um significado, tá? E os nós, a posição dos nós e a quantidade de nós também tinham um código que eles faziam, segundo consta, né? Eles faziam contas com o quipu, e acredita-se hoje que eles tivessem até uma forma de registro,
Mas, gente, o que se sabe sobre o quipu basicamente é isso. Eles estão estudando, já tem aí algumas coisas que eles conseguiram decifrar, mas o significado completo ninguém sabe, se perdeu no tempo, porque muita da cultura, muito da produção intelectual dos astecas mais incas foram destruídas pelos espanhóis por ignorância, por superstição, por acharem que eles estavam praticando feitiçarias ou que aquilo era do diabo. Então eles destruíram parte da produção cultural e intelectual desses povos que eram bem avançados, tá? Também eram politeístas os incas e também praticavam sacrifícios humanos, tá? Os sacrifícios humanos, na maioria das vezes, eram com meninas, né, na pré-adolescência, que eles acreditavam ser mais puro, e eles acreditavam estar dando o melhor para os seus deuses. Eles davam uma espécie de entorpecente para aquela menina que ia ser sacrificada. Ela era separada por dias e dias, por semanas, até meses, e ela passava por um ritual ainda mais de purificação. E depois, no dia do sacrifício, eles davam uma bebida para ela, que deixava ela entorpecida, e levavam ela para o alto de uma montanha, faziam um buraco no chão e colocavam ela ali em posição fetal, né, de cócoras, ela já entorpecida, e geralmente dava uma pancada na cabeça dela e ali ficava o corpo, né? Alguns desses corpos, muitos deles foram mumificados de forma natural, o local sendo muito frio e seco, né? Na região ali do Atacama é muito seco. Então, esses corpos que foram sacrificados acabaram se tornando, virando, né, múmias. Ok, gente? Aí o terraço, aí de novo os vales, né, nas montanhas, que eles utilizavam tanto para moradia quanto para a produção de alimento. Os incas na atualidade com uma lhama, mas desculpa, os incas, os nativos da região, né, que vivem ali na região da Bolívia, do Peru, né, eles até hoje se vestem como os incas se vestiam no passado. São roupas de lã, por causa da região ser bastante fria. E aqui ele está com uma lhama ou uma alpaca, tá? Que também era outro animal da família da lhama, que eles também criavam. Aí os principais alimentos deles, né? Feijão, milho, abóbora, pimenta, aqui acho que é a quinua, que eles já transformaram em farinha. Aqui o amendoim, a batata, né? Aqui eu não sei que fruta que é essa, e o mamão. Aqui é o quipu, tá? Como mostrei para vocês, ele era dessa forma, ele podia ser numa madeira ou numa linha de lã mesmo, tá? E aqui, olha, tem os significados. Então aqui são os nozinhos, as cores diferenciadas, tudo tinha o seu significado. E aqui as formas de nós e os significados desses nós, tá? Geralmente representavam números, e eles estão descobrindo que alguns também representavam, aí para nós, né, daria o significado de letras do nosso alfabeto. E aqui as múmias, que são naturais, são meninas que foram sacrificadas, meninos também eram, e eles tinham um ritual, gente, de uma vez por ano pegar uma dessas múmias, né, e fazer um cortejo público onde eles celebravam os antepassados. Ok, gente? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá?